era a deusa Diana. Então, posso dizer que era um orgulho para aquela cidade, era um templo que tinha voltado para a adoração da deusa Diana. Quem era a deusa Diana? As pessoas diziam naquela época que a deusa Diana, ela era conhecida principalmente como a deusa da fertilidade, a deusa que fazia com que as mulheres pudessem ter filho e pudessem crescer cada vez mais ali para ter muito mais filhos. Então, eles adoravam muito, principalmente as mulheres e os casais, eles adoravam muito. Então, se alguém naquela época estivesse precisando de engravidar ou ter pudesse engravidar de uma forma legal, elas buscavam, faziam de tudo para adorar, e eu naquele templo, para cultuar a deusa. E a deusa, naquela época, ela tinha uma estátua que no peito dela existiam vários seios à mostra. Então, naquele culto era uma coisa muito pesada mesmo. Eles faziam orgias durante o culto, eram coisas liberadas, era todo tipo de moralidade sexual que a gente pode imaginar. Eles faziam para louvor da deusa Diana. Então, a gente pode dizer que não é muito diferente, né, da nossa sociedade que a gente vive hoje. Então, para vocês terem ideia da importância do templo da deusa Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo a ela. Então, ela era conhecida por todo mundo, que aconteciam pelas práticas que as pessoas faziam pela deusa Diana. Então, a gente pode ver que tem um pouco, né, da associação e da conexão que existe no nosso mundo hoje em dia, principalmente na época do carnaval, que é uma época que as pessoas se entregam de verdade. Então, vamos abrir aí no primeiro versículo. No primeiro versículo, Paulo, ele começa dizendo assim. Só um minuto. Verso 1 de Efésios, capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Paulo começa a trazer... Ele começa com essa palavra aqui, o portanto. Então, ele está querendo ligar uma ideia que ele trouxe antes desse versículo aqui em específico. E que ideia era essa que Paulo estava querendo trazer ali para esse versículo? Desde ali do capítulo 4, Paulo vem trazendo o procedimento de como os filhos da luz devem viver nesses dias de hoje. Então, no versículo 17, ali no capítulo 4, Paulo diz assim: assim eu digo a vocês e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo está explicando que eles não devem viver como a galera que não conhece a Deus. Ele começa ali trazendo uma ideia ali do capítulo 4, ali no versículo 20, ele fala assim: todavia não foi para isso que vocês aprenderam de Cristo. No 22, ele fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, Paulo ele começa uma série de conselhos para aquele povo de como eles deveriam abrir mão do velho modo de viver que eles tinham. Ali, ó, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Ele está citando um pouco daquilo que, os desejos que a sociedade de Éfeso vivia e como é que eles deveriam viver, deixando de lado essas práticas que antigamente eles praticavam. Então, ali desde o capítulo 1, do versículo 1, ele começa a trazer muitas instruções ao povo de Deus de como eles deveriam se portar. Então, desde esse primeiro versículo do capítulo 5, ele começa a explicar para o povo como é que eles deveriam se portar. Ele começa dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A gente tem que tirar uma ideia daqui. Paulo ele começa a dizer que a gente deve ser imitador de Deus como filhos amados. Então, Paulo ele não está trazendo esse texto aqui para o mundo inteiro. Paulo está tratando em específico para os filhos de Deus. Ele diz como filhos de Deus. Algumas pregações aqui atrás, antes de o pastor Sidney viajar, ele pregou um pouco de o que é ser filho de Deus, que nem todos são filhos de Deus, apenas aqueles que receberam Cristo como seu único suficiente Salvador têm Cristo, são filhos de Deus.
Então, esse texto em específico, ele traz para as pessoas como eles devem viver como filhos de Deus. Então, não é para todo mundo. E a resposta, Paulo, ele traz tanto no versículo anterior como no versículo seguinte. Ele fala assim, ó, no versículo anterior, no versículo 4, ali, no capítulo 4, no último capítulo, no último versículo, ele fala: sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, a gente deve imitar a Deus sendo pessoas que perdoam. Então, essa é uma das formas da gente ser imitador de Deus. Ele traz 2 conselhos que como a gente deve imitar a Deus, tanto nesse versículo que eu li, como no próximo. Aí no versículo 2 vocês podem ler, que está escrito assim, ó: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a gente deve imitar a Deus através do amor e sendo pessoas que perdoam. Então, essas são as 2 maiores características que a gente pode tirar de Deus. Que Deus é um Deus amoroso. Então, como é que a gente quer ser pessoas parecidas com Deus? Como é que a gente quer ser filhos parecidos com Deus? A gente tem que andar em amor como Deus nos amou e se entregou como sacrifício vivo a gente, como aroma agradável. No Antigo Testamento, a oferta de um sacrifício, ele agradava tanto a Deus que ela era representada como um aroma que agradava a Deus. Então, a gente, na nossa maneira de viver, a gente tem que agradar tanto a Deus na nossa forma de viver, na nossa forma de andar, na nossa forma de se portar com as pessoas, que é para chegar a ser conhecido como pessoas que são agradáveis a Deus. Então, como é que a gente faz isso? Perdoando e amando. Então, vamos prosseguir aí. Versículo 3. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Essa palavra que a gente vê, imoralidade sexual, em outras versões está escrito impudicícias, e no original dessa palavra, Paulo cita muitas das vezes no Novo Testamento como a palavra porneia. Então, Paulo ele cita muito em outras cartas, principalmente ali na carta de Coríntios, que existia um problema específico de imoralidade sexual na igreja de Coríntios, então ele exorta muito. Então ele usa muito essa palavra, só que diferente das outras cartas, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 5, quando ele exorta aquele caso que existia na igreja local, ele fala assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E aí lá no capítulo 7, versículo 2, ele fala: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Então ele usa essa mesma palavra porneia, é a mesma palavra utilizada aqui também para o texto desse versículo que a gente leu aqui. Mas diferente dessas cartas, Paulo diz para nem sequer ser mencionado no meio do povo de Deus, porque nas outras cartas pessoas tinham praticado aquilo. Só que aqui Paulo fala que não deve existir nem no meio da roda de vocês menção disso. Ele não está falando para a gente não só praticar imoralidade sexual, mas vocês não devem nem citar esse tipo de imoralidade sexual. Não contem entre vocês, não mencionem. É isso que Paulo está querendo trazer. Não tenham contato com vídeos de coisas que têm imoralidade sexual, livros que trazem imoralidade sexual, piadas, filmes. Não deve ser nem citado entre vocês isso. Então, para a igreja de Coríntios, de Corinto era uma exortação muito pesada para aquela época, né? Então a gente pode dizer, né? Cara, não pode nem sequer praticar isso no meio de vocês. Mas só que para a igreja de Éfeso eles não podiam nem citar esse tipo de moralidade. Então não é fazer, você não deve nem citar isso. E aí, a cidade de Éfeso, com aquele templo pagão que era dedicado à deusa Diana, é uma alegoria que existe hoje na nossa sociedade, que é totalmente entregue à imoralidade sexual e à ganância também desenfreada. Então, Paulo advertiu essas pessoas, esses cristãos,
que não devem, que evitassem esse tipo de coisa. Então, a própria carta de 1 Coríntios, Paulo, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se a gente andar muito com pessoas que só falam isso, que só mencionam esse tipo de conversa, ou no trabalho, ou na sua roda de alguns amigos que você conhece que não conhece a Cristo, cara, se você ficar ouvindo muito isso, não tem como a gente evitar de ouvir, né? Às vezes você está no seu trabalho, escuta um negócio daquele, está na sua escola, não tem como evitar. Mas às vezes a gente conviver muito com esse tipo de pessoa faz que os pensamentos já são ruins, né? Os nossos pensamentos já são maus. Então faz com que a gente cada vez mais se encha desse tipo de pensamento. Então é um rompimento que a gente deve ter com o mundo que Paulo está querendo trazer. Então o verso 4, vamos seguir. O verso 4 ele fala assim: que não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Então, mais uma vez, Paulo repete aquilo que ele está trazendo, que não existem conversas tolas. A galera chega para você, cara, tem uma piada aqui, aquela piada suja, e todo mundo começa a rir. Às vezes você fica sério, né, você para. Ou às vezes você, para não deixar a pessoa sem graça, né, você ri, né? Cara, mas a gente tem que é aí que é a hora que a gente tem que se portar, é a hora que a gente tem que mostrar aquilo que a gente crê. No mundo de hoje existe o tal do politicamente correto, né? Que tudo a gente deve aceitar, que tudo é normal para a sociedade, mas segundo a Bíblia, não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que faz com que a gente não deve nem citar, e vocês vão ver aí em diante muito mais coisas sobre isso, porque é impossível você entrar no chiqueiro sem sujar os seus pés. Então, se você entra num ambiente como esse, começa a se envolver e começa a falar muitas coisas como isso, não tem como você não pensar, não tem como você se encher muito mais disso com a sua carne. Então, a gente deve evitar de verdade esse tipo de comportamento. Então, em vez disso, a gente deve ter ações de graças a Deus, ter o nosso coração grato em toda e qualquer situação, que quanto mais a gente tem um coração grato a Deus por tudo que Ele faz pela gente, menos coisas ruins ou menos palavras como essa a gente vai estar citando no nosso meio. Verso 5. Porque vocês podem estar certo disso, não imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo ele não diminui em nenhum momento os padrões de Deus para acomodar a cultura que vivia naquela época. Ele não diminui a palavra de Deus para tentar, de alguma forma, agradar os padrões daquela época. Em vez disso, ele adverte o povo, que fala que todas aquelas pessoas que viver e se engajar de verdade nesse estilo de vida, que são citados aqui, se eu de verdade quero me engajar nesse estilo de vida, como um impuro, como um imoral, como ganancioso, como um idólatra, esse tipo de pessoa não estaria entrando no mundo que há de vir. Então Paulo ele não diminui no momento a palavra de Deus para trazer uma palavra de amiga ou para concordar com as práticas daquela época. Porque Paulo ele está ali mostrando aquilo que a gente deve se fazer. Ele fala, esse tipo de pessoa que vive totalmente entregue a esses desejos, não herdarão a era que há de vir. Verso 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Ninguém engane vocês, pessoal. Quando as pessoas falarem para você que você está sendo, pelo fato de você se portar de uma forma mais parecida com aquilo que Deus quer para você, bom, a partir de hoje eu quero andar conforme a Bíblia diz para mim. Eu quero me importar como Deus quer que eu me porte. Eu quero fugir muito mais daquilo que desagrada o coração de Deus. Eu quero fugir daquilo que entristece o coração de Deus. Eu quero fugir do pecado. Eu quero advertir as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Eu quero falar que aquilo que elas fazem está errado, segundo a palavra de Deus. Aí, se você passar a escolher disso de alguma forma, as pessoas que estão ali ao seu lado, algumas pessoas que se dizem até cristãs,
falam que você está errado, que você é um cara muito fanático, que você segue as riscas, que você é um cara que quer ser muito puro, você é um cara muito apegado. Ninguém vos engane, pessoal, com esse tipo de palavras. Porque é essas pessoas que vem a ira de Deus. Paulo ele não está dizendo ali que virá a ira de Deus. Ele está dizendo ali no texto, por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre essas pessoas. Então a ira de Deus já está sobre elas. Como Efésios, essa mesma carta de Efésios capítulo 2 diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós éramos merecedores da ira de Deus. E Deus, pela própria graça dele, não por algo que a gente fez, não por algo que eu mereci, mas por propriamente graça dele, ele me tirou da ira de Deus. Então é sobre essas pessoas que vivem dessa forma de viver que a ira de Deus está vindo sobre ela. Aí você pode olhar, pô, Gustavo, mas Deus, ele derrama a graça dele a todo momento sobre ela. Derrama, mas se essas pessoas morrerem hoje, a gente sabe o destino delas. Então é sobre isso que vem a ira de Deus. Então a gente deve se portar hoje. A gente deve nos apegar naquilo que a palavra de Deus diz. No verso 7, continuando o texto, portanto, não participem com eles dessas coisas. Como eu falei para você, não é eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que diz. Não participem com ele dessas coisas. Pode olhar para mim e, pô, cara, você está com um discurso meio duro hoje, né? É a palavra de Deus, pessoal. Isso é puramente a palavra de Deus. Versículo 7, não participem dessas práticas. Embora os cristãos, embora a gente conviva com esse tipo de pessoa nos nossos relacionamentos sociais, nos nossos relacionamentos familiares, como também acontecia com o próprio Jesus. Jesus é uma das passagens mais lindas que existe na Bíblia, que os fariseus foram questionar alguns discípulos por que Jesus comia com pecadores, o porquê que Jesus ele estava ali no meio daqueles pecadores. Jesus, de uma forma amorosa, como propósito que ele veio trazer, que é a salvação para quem não merece, como eu e como todos nós, ele fala que não são as pessoas boas, não são os que não precisam de médico, mas sim as doentes, que somos todos nós. Mas Jesus em nenhum momento ele praticou aquilo que eles praticavam. Jesus não ia no templo pagão de Diana e ficava lá no meio do templo das orgias, ele não vivia naquele meio. Nos seus relacionamentos sociais, Jesus pregava para aquelas pessoas, Jesus convivia com aquelas pessoas. Mas os apóstolos, os profetas, os homens de Deus, eles não tinham respaldo algum para estar vivendo no meio daquelas práticas. Não tinham. Paulo está dizendo aqui, por iluminação de Deus, que a gente não deve viver nesse meio. Então é um rompimento que a gente deve ter em muitas áreas, pessoal. É um rompimento que a gente deve ver. Se existe uma pessoa que toda vez que você conversa com ela, é os mesmos pensamentos, é a mesma conversa, cara, a gente tem que romper. A gente tem que orar por aquela pessoa, a gente tem que pregar por ela. Mas uma hora ou outra aquilo vai começar a trazer influência na sua vida. Então a gente tem que ter de verdade rompimento com esse tipo de coisa. E o pior é que se a gente diz, né, coisas como essa, a gente é taxado como pessoas radicais ou pessoas fanáticas. Porém, isso é o evangelho real. É aquilo que Jesus fala da porta estreita. Existe a porta estreita, porém o caminho, a galera esquece do caminho que também é estreito. A porta larga, vai entrar muita gente por lá. A porta estreita, poucos entrarão por lá. Mas existe um caminho estreito até essa porta estreita, que é o caminho de santidade, que é o caminho de a gente se portar como Deus quer que a gente se porte, como a gente é essas novas criaturas. Eu tenho lutas, eu tenho fraquezas, eu tenho minhas lutas diárias, eu luto contra os meus próprios desejos, creio que cada um aqui também luta, mas isso não pode anular o que o texto está dizendo. As nossas lutas não podem de nenhuma forma anular aquilo que o texto está querendo dizer para a gente. Que a gente deve se romper, que a gente não deve andar e que a gente não deve participar com esse tipo de prática. Vamos continuar aí. Verso 8, Paulo diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E o 9 também: vivam como filhos da luz.
Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mais uma vez repetindo, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. A gente passou das trevas, aquele que se diz cristão, aquele que é uma nova criatura, passou das trevas, o reino do pecado, o reino que a gente era guiado pelos nossos próprios desejos, para a luz, que é o reino de luz, que é o reino da justiça que Deus traz para os seus filhos. Quando Paulo utiliza esse verbo, vivam como filhos da luz, em outras versões está escrito andai, é isso que Paulo está querendo trazer para vocês, para a gente, né? Que a gente deve andar, a gente não deve só, a gente deve mudar o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir, o nosso modo de comportar. A gente deve andar, a gente deve viver como pessoas que são da luz, não como pessoas das trevas. O nosso modo de dizer tem que ser condizente com aquilo que a gente diz crer, né? Uma das coisas que a gente mais vê por aí é pessoas que se dizem cristãos, mas no nosso modo de... A gente que tem um olhar espiritual, né? A gente consegue enxergar como a gente que é transformado, como é que uma pessoa de Deus anda. E muitas pessoas se dizem ser cristãos, mas no modo delas de viverem é totalmente o contrário daquilo que elas dizem crer. Então é isso que Paulo está querendo trazer para a gente. Vocês são filhos da luz agora. Então vivam como vocês estão dizendo que vivem, que creem. Então dessa mesma forma que a gente crê, a gente tem que viver. Verso 10. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Paulo está trazendo para o povo de Éfeso analisar um pouco da sua vida, o que agradava ao Senhor, segundo as Escrituras. Aprendam a discernir. Vocês devem aprender, analise a sua vida hoje, olha para a tua vida hoje, e vê se aquilo que você está vivendo é de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Aprenda a discernir. Você tem que discernir. Você tem que, vou analisar minha vida. Será se aquilo que eu estou fazendo agrada a Deus? Será se as atitudes que eu estou tomando ultimamente agradam a Deus? Será que as posições, as decisões que eu estou tendo ultimamente agradem a Deus? É aquilo que a palavra de Deus fala para mim fazer? Então, se você olhar para você, fazer uma autoanálise e olhar, Gustavo, acho que não é, cara. Eu não estou conforme Deus queria que eu tivesse. Eu posso melhorar na minha leitura, eu posso orar na minha oração, eu posso deixar de lado algumas coisas que o meu velho homem praticava também. E se a sua resposta não é falar, cara, não estou andando como eu gostaria de andar, ou como Deus gostaria que eu andasse. Glória a Deus que a gente tem um Deus que é perdoador. Glória a Deus que a gente tem um Deus que Ele ama. Então você analisou o seu dia, analisou sua vida, eu não estou andando conforme Deus quer. Deus está te trazendo uma nova oportunidade. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas são a causa de não sermos consumidos. Então, se Deus está te dando uma nova oportunidade de você olhar, analisar aquilo que você se diz crer, analisar aquilo que você está fazendo não é conforme Deus quer, analisa, Deus está te dando uma nova oportunidade, olha para Deus, olha para a Bíblia e passa a seguir aquilo que você diz crer. Porque vai chegar um tempo que não vai mais haver tempo, não vai ter mais essa oportunidade. Então busque a Deus enquanto a gente pode encontrar Ele. Invocar a Deus enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia que, aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 7, muitos dirão ao meu encontro, dirão, Senhor, Senhor, em Teu nome a gente expulsou demônios, fizemos cura, fizemos milagres, preguei, estive na igreja, cantei, ajudei os pobres. E a resposta de Jesus vocês sabem, apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. Então Deus te dá uma oportunidade hoje de você analisar aquilo que você está fazendo e melhorar conforme Deus quer. Porque não é só falar, não é só dizer que crê, mas é cumprir, é praticar. E isso requer muita perseverança,
de nossa parte. Verso 11, Paulo diz assim: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz. Como eu disse para vocês, não é eu que estou dizendo para a gente, de alguma forma, não participar, ou deixar de lado alguma coisa, ou mostrar que aquilo é errado. Palavra de Deus. Não participem das obras infrutíferas e exponha-nas à luz. A luz, por natureza, ela traz descobertas que as trevas não trazem. Se você está ali querendo, no seu quarto, entra querendo encontrar alguma coisa no escuro, vou ligar a luz, e a luz mostra aquilo que você está querendo achar. Até coisas que você não queria achar, você encontra, né? Porque a luz tem por natureza evidenciar coisas que as trevas não mostram. A luz mostra de verdade aquilo que o pecado é. Cristo mostra aquilo que o pecado é. João capítulo 7, versículo 7, Cristo diz que o mundo odeia ele porque ele mostra que as obras que o mundo faz é má. Então, aqui ó, o mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia porque dou testemunho de que o que ele faz é mal. Então a luz mostra que as práticas do mundo é mal. Jesus veio salvar o mundo, veio. Mas Jesus veio mostrar que aquilo que o mundo estava fazendo é errado. Por isso que eles precisam de salvação. Antes mesmo de a gente se alegrar com uma notícia boa do Evangelho, que Cristo veio salvar você dos seus pecados, Steven Lawson diz isso, antes de a gente se alegrar com as boas notícias, a gente tem que se entristecer com as más notícias. Quais as más notícias? Aquilo que eu fazia era mal, aquilo que eu fazia era errado. E a boa notícia é que Cristo veio para me salvar dessas práticas erradas. Então, isso que Paulo está querendo trazer para a gente. A gente deve expor isso à luz. Ali no versículo 11. Não sejam cúmplices desse tipo de práticas e reprovem isso que eles estão fazendo. Mas a gente deve tomar muito cuidado em apontar o dedo para alguém, porque o próprio Jesus disse para a gente ter cuidado a isso. A gente deve tirar a trave que está à nossa frente, ao nosso olho, para depois ajudar o nosso irmão que tem um cisco ali, né? Então a gente deve tomar cuidado com isso. A gente deve reprovar essas práticas, mas se eu estiver vivendo do mesmo jeito ou do próprio jeito, de um jeito pior, eu estou sendo apenas um hipócrita, né? Então a gente deve reprovar essas coisas. Se eu estou andando em santidade, se eu estou buscando a santidade todo dia, eu devo falar que isso é errado, cara. A gente deve se portar como cristão. Julgue segundo as Escrituras, julgue segundo a Bíblia, não segundo o seu próprio entendimento, não segundo aquilo que você quer dizer para a pessoa, mas segundo a palavra de Deus. Cara, isso está errado. Essa prática está errada. A pessoa não merece de nenhuma forma o nosso ódio. Ninguém merece o nosso ódio. Mas o pecado que ela comete sim merece o nosso ódio. Então que a gente esteja baseado na palavra de Deus para mostrar o que de verdade importa para Deus. Verso 12, 13 e 14. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Aquilo que as trevas fazem é escondido. A gente não deve fazer como essas pessoas. A única coisa que a gente deve fazer em secreto é orar, né? Porque o próprio Jesus pediu para isso. Mas você tem que fazer alguma coisa, fazer alguma coisa errada, a gente não deve nem fazer, imagina em secreto, porque essa é a característica das trevas. Essa é a característica das trevas, fazer aquilo em oculto. Paulo está citando ali essa parte aqui do versículo 14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Ele está meio que mudando um pouco de um hino citado pelos antigos cristãos primitivos daquela época, retratando aquilo que o pecador é. Porque o pecador ele deve despertar e levantar dentre os mortos, porque Cristo resplandecerá sobre ti. Então Paulo está trazendo um hino antigo citado pelos cristãos da época dele. Verso 15. Vamos lá, pessoal, prestar atenção, né? Verso 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos,
mas como sábios. Depois de Paulo mostrar um pouco da diferença das pessoas que viviam na luz, das pessoas que vivem na luz do que as pessoas que vivem nas trevas, depois de trazer um pouco ali o contraste entre esses dois tipos de pessoas, Paulo ele traz outro contraste, que é entre a pessoa que é insensata e o sábio. Então lá no começo do texto, como a gente viu, ele fala das pessoas que vivem na luz e as pessoas que vivem nas trevas, e aqui ele vai trazer um pouco da diferença das pessoas que são insensatas e das pessoas que são sábias. Insensato são pessoas ignorantes, pessoas que fazem tudo por completa ignorância, pessoas nécias, algumas versões dizem assim. Ele vai responder para a gente no versículo 16 como a gente deve viver como sábio. Então preste atenção no versículo 16, como a gente deve deixar de lado a maneira insensata de viver uma vida sábia. Como a gente deve viver uma vida sábia? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando o tempo, pessoal. Como é que a gente deve viver sabiamente? A gente deve aproveitar o tempo que a gente tem, não com futilidades, não com coisas que não vão trazer crescimento em nada para a nossa vida. A pessoa ignorante, ela vive disso. Ela quer viver a vida dela. Não importa o tempo, ela quer viver, ela quer agradar a própria carne, ela quer ser feliz. Uma pessoa que se diz sábia, ela deve aproveitar cada oportunidade, porque o dia que ela vive é mau. Aproveitar cada oportunidade que ela tem de viver com aquilo que agrada a Deus. Aproveitar o tempo dela com aquilo que vai fazer com que ela cresça em intimidade com Deus. Será se a gente está passando o nosso dia todo, o nosso sábado inteiro, só enchendo a nossa cabeça com futilidade? A gente pode olhar, às vezes essas coisas nem desagradam o coração de Deus, né? Mas será se a gente está vivendo toda hora com isso? Toda hora com isso. Todo momento a gente vive com isso. Isso que Paulo está querendo trazer para o povo de Éfeso e para a gente também no dia de hoje. Aproveitem, rapaziada, o tempo que vocês têm, porque os nossos dias eles são maus. Então aproveite o tempo que você tem para ler as Escrituras, para ver uma boa pregação, para se humilhar diante de Deus em oração. E assim a gente vai viver uma vida mais sabiamente. E no verso 17, Paulo diz assim, do insensato: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. O insensato não somente perde as oportunidades que ele tem de fazer um uso sábio do tempo dele, mas ele também tem um problema de discernir, de compreender qual é o propósito de Deus para a vida dele. Uma pessoa insensata, ela não usa bem o tempo dela, como também ela não compreende qual é a vontade de Deus para a vida dela. E qual que é a vontade de Deus para uma pessoa sábia? Qual que é a vontade de Deus para a gente? A gente ouve muito por aí, né? Qual é a vontade de Deus? É muita oração, gente, até a hora assim. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer de mim? Qual é a vontade que Deus tem para a minha vida? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, carta de Paulo também, se puderem abrir aí. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Que a gente vai descobrir qual é a vontade de Deus para a gente. A vontade de Deus está aí, pessoal. Não preciso nem explicar muito, né? A vontade de Deus, e é o próprio Paulo dizendo isso. O mesmo Paulo que diz lá no verso 17, vocês devem descobrir e discernir qual é a vontade de Deus para vocês. Ele responde aqui, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. A mesma palavrinha que a gente viu ali no começo, Paulo usa aqui também. Então qual que é a vontade de Deus para a minha vida, Guilherme? O que Deus quer para mim? Cara, Deus quer que você seja santo, meu irmão. Deus quer que você seja santo. É a vontade de Deus, como a gente leu. A vontade de Deus não é boa, perfeita e agradável para a gente? A vontade de Deus é que a gente viva uma vida em santidade. A gente esquece muito disso. A gente quer saber qual é a vontade de Deus para nós, para as coisas dessa vida. Para as coisas dessa vida, as coisas que um dia vão perecer.
as coisas que um dia vão passar. Como Paulo dizia, eu não me atento para as coisas dessa vida, eu não fixo os meus olhos para as coisas dessa vida, porque elas vão perecer. Mas sim eu fixo os meus olhos naquilo que é eterno, naquilo que eu não consigo enxergar. Nossa vontade é que Deus coloque tudo o que Ele tem para a gente nas coisas dessa vida. Mas a vontade de Deus ela é simples para a gente. Ele não está pedindo muito. Ainda que seja difícil a gente andar em santidade, é isso que Ele quer da gente. É um povo santo. É um povo santo. Marcelo, aí, volta lá rapidão em 1 Tessalonicenses, que tu abriu lá, só que pula para o capítulo 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Olha, ó. Ele fala no 4 que a gente deve ser, a vontade de Deus para a gente é ser um povo santo, e depois qual é a vontade de Deus também? Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para vocês também. Deus quer um povo santo? Quer um povo santo. Ele quer um povo agradecido a Ele também. A vontade de Deus é que a gente deve agradecer em todas e qualquer circunstância. Não só quando as coisas estão indo bem, quando as coisas estão indo legais, quando está indo conforme os nossos planos, né? Mas quando sai dos nossos planos também. Em todas as circunstâncias. Nos dias bons e nos dias maus. Essa é a vontade de Deus para a gente. Essa é a vontade de Deus. Sejam agradecidos, pessoal. Sejam agradecidos. Em vez de você acordar e reclamar porque está acordando cedo, tem que ir trabalhar, porque tem que estudar, agradeça a Deus porque é mais uma oportunidade que Ele está te dando. Esse emprego está puxado? Está puxado. Você não pediu um emprego lá atrás? Pedi. Então para de reclamar, agradeça a Deus. Tudo que Deus está te dando, coisas boas e ruins, é para a glória dEle. Então essa é a vontade de Deus, que Ele quer um povo em santidade e Ele quer um povo agradecido a Ele. Aí vamos voltar lá para o Efésios capítulo 5. A gente vai até o verso 21, tá, pessoal? Versículo 18. Não se embriaguem com vinho. Espera aí. Aqui. Versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Dei uma pesquisada naquele cara que sabe de tudo, o Google, o significado da palavra libertinagem. A palavra libertinagem, ela tem como significado e definição o seguinte: a libertinagem é um mau uso da liberdade de um indivíduo, é a extrapolação da liberdade. E quando isso acontece, os limites são ultrapassados e a integridade física, emocional ou psicológica de outra pessoa é posta em causa. A libertinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo, indica falta de dignidade e bom caráter. Um dos casos mais comuns da libertinagem é quando uma pessoa se entrega inconsideravelmente aos prazeres sexuais. E isso, em outras versões, a palavra libertinagem está dizendo não se embriaguem com vinho porque leva a dissolução ou leva a embriaguez. Isso que é libertinagem. Quando a pessoa está embriagada, ela perde totalmente a noção de sentido, aquilo que ela faz, aquilo que o senso comum da pessoa traz, ela se solta. E é o que a gente viu no carnaval. É o que a gente vê nesse tipo de festa. As pessoas entregues, as pessoas lá. Isso por causa do quê? Do vinho. Então a gente deve ser moderado. Paulo está querendo trazer aqui para a igreja de Éfeso, não ser só moderado no vinho, mas também em todo o excesso que a gente tem na nossa vida. Gustavo, eu não tenho muito excesso com vinho. Eu não tenho muito excesso com bebida alcoólica. Mas a gente tem excesso com outras coisas que nos distanciam de Deus. Eu tenho excesso com celular, eu tenho excesso com redes sociais, eu tenho excesso com Netflix, séries, várias outras coisas. Isso não é errado, como a gente está vendo, mas o excesso de muitas coisas como essa trazem com que a gente fique cada vez mais com a nossa mente presa, né, naquilo que Deus não quer.
Então que a gente possa, como a gente viu no versículo anterior, entender um pouco aquilo que Deus quer, usar bem o nosso tempo, ser moderado em todos os excessos que a gente tem e ser de verdade controlado pelo Espírito Santo. Em vez de eu ser controlado pela libertinagem, pela embriaguez, pelo vinho, por outras coisas que me trazem um excesso, seja controlado pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus controle o teu modo de viver. Que a palavra de Deus se encha dela, né? Que a palavra de Deus mostre aquilo que você deve fazer. Não seja influenciado pelo vinho ou pelas bebidas, mas seja influenciado pela palavra de Deus, que ela vai fazer com que você seja cheio do Espírito. Vamos lá, pessoal, continuando. Em seguida, versículo 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, pois todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Eu li do 19 até o 21. Paulo diz no 19, falando entre vocês com salmos. 19, né? Falando entre vocês, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, contando e louvando de coração ao Senhor. Em outras versões, na minha está escrito aqui entre vocês, né? Então Paulo está falando uma vida em comunidade. Paulo está querendo trazer aqui uma vida em comunidade. Está falando entre você. Gustavo, fala entre você. Você sozinho lá fala entre salmos. Não, é isso que a gente está fazendo aqui. Se a gente quer se encher do Espírito Santo, depois que a gente estiver cheio do Espírito Santo de Deus, a gente deve viver uma vida em comunidade também. Entre vocês falem em salmos. Entre vocês sejam gratos a Deus. Paulo está querendo trazer para a igreja de Éfeso uma vida em comunidade. Uma vida juntos. Ele fala para a gente dar graças constantemente a Deus, se sujeitar uns aos outros. Isso tudo aqui eu não consigo fazer sozinho. Eu não consigo ser sujeito a mim mesmo. Eu não consigo falar sozinho, querer explicar um salmo para alguém, cantar sozinho, quer dizer. Isso eu consigo fazer em igreja, em corpo. Paulo está querendo trazer para você a importância da gente viver em comunidade, de a gente participar das coisas da igreja, de a gente participar daquilo que o povo de Deus te oferece, aquilo que você está em comunhão oferece. Envolva-se com as atividades daquilo que a igreja está te proporcionando. Esteja junto com os irmãos. Busque viver mais junto com as pessoas que vão te levar a Deus. E a gente esquece disso. A gente volta lá para as coisas fúteis. A gente volta para as coisas das futilidades. A gente não discerne o nosso tempo. A gente vive junto. Quantas vezes a gente se reúne junto para fazer qualquer outra coisa que seja fútil, mas a gente deixa de viver coisas que, como Paulo quer que a igreja vivia, que a igreja pudesse viver, né? A gente não se junta, os jovens, a gente não se junta para orar. Pô, galera, vamos se reunir só para orar. A galera não vem para o culto de oração. A galera não está junto aqui na terça-feira. Como é que a gente vai viver em comunidade se a gente não está junto? Como é que a gente vai estar em comunidade se eu não quero estar junto com os meus irmãos? Agora, se a galera se reunir para outra coisa, eu vou. Sei lá, fazer qualquer outra coisa, eu vou. Mas para se encher do Espírito junto, em comunidade, isso a gente está deixando um pouco de lado. É isso que Paulo queria da igreja de Éfeso. E é isso que Deus quer da gente. Viver em comunidade, crescer todo mundo junto, se encher do Espírito Santo de Deus junto. A gente tem o nosso dia a dia, a gente tem no nosso secreto, no meu a sós com Deus, eu tenho o meu crescimento, mas uma das maiores formas que eu cresço é quando eu estou com os meus irmãos, quando eu estou num pequeno grupo, conversando sobre Deus, quando a gente está ali junto, tirando dúvida. Isso me faz crescer muito. Quando a gente está junto, conversando sobre Jesus, como a gente está cantando junto, é isso que me faz crescer. Eu tenho certeza que vai fazer vocês crescerem também. Então a gente deve olhar de verdade para o nosso
para esse verdadeiro o evangelho que a gente está, o evangelho só para mim, né? Então a gente deve viver esse evangelho que Deus quer, que é um povo que caminha junto, é um povo que dá graças a Deus junto, é um povo que tem salmo, que cita salmo junto, que cita a palavra de Deus junto. Isso que Deus quer pra gente, é caminhar alegre com o seu povo. Como a Milena leu ali, é a gente entrar cantando a Deus junto, cantar alegre no templo junto. Isso que é viver em comunidade, pessoal. E se sujeitar. Sujeitar, no dicionário, o significado da palavra sujeitar é tornar-se sujeito, depender ou obediente, graças ao emprego de violência ou dissuasão, ou subjugar, submeter. Então, sujeitar é mais ou menos isso. Eu vou viver uma vida tão grande com meu irmão, de intimidade com ele, com a minha cunhada, com os meus amigos da igreja, com o povo junto. Eu vou viver tão próximo deles. Eu vou viver uma vida de servir a eles, de quando eles estiverem precisando de alguma coisa, eu dar minha mão para ele, eu de me submeter. Cara, você está precisando de alguma coisa, meu irmão? Não tem como eu fazer isso sozinho. Não tem como eu submeter sozinho. Então, por isso que Paulo fala que a gente deve submeter uns aos outros, a chegar ao ponto de viver uma vida em comunidade a todo momento. O que a gente pode tirar do versículo 1 dessa carta para o versículo 21? O que Paulo quer que a gente aplique tudo isso na nossa vida hoje em dia? Efésios, no capítulo 1, Paulo diz... Marcelo, pode abrir rapidão, por favor? Efésios, essa mesma carta de Efésios, capítulo 1, versículo 4. Pessoal, não, deixa eu... Prestem atenção aqui que o texto diz. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Se Deus nos chamou para sermos santos, se Deus nos escolheu, se Deus te escolheu hoje para viver uma vida santa, se desde antes da fundação do mundo o teu nome já está escrito lá no livro da vida, antes do Gênesis, antes do haja luz, Deus te criou para que você pudesse ter uma vida santa, irrepreensível na presença dEle. Se Deus quer isso de você, se Ele nos chamou para sermos santos, Ele também deu esse manual para a gente, para como a gente deve concluir bem essa atividade, né? Se Deus quer que eu seja santo, como é que eu vou descobrir que Ele quer que eu seja santo? É através desses conselhos que a palavra de Deus traz para a gente. É através daquilo que a Bíblia diz para a gente. Como o Guilherme leu, é obedecendo os seus preceitos. Cara, o Salmo 119 que o Guilherme leu aqui no começo, é um salmo que mais me impressiona, velho. É um dos salmos que me deixa mais maravilhado com a excelência da palavra de Deus. O Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia, é o salmo mais extenso que existe. Mas é o salmo que a todo momento ele está ali mostrando a excelência da palavra de Deus. Ele só fala da palavra de Deus, da lei de Deus, dos preceitos, dos mandamentos. É o salmo que mais exalta a palavra de Deus. E se Deus tem esse plano para você, de ser uma pessoa santa, é através desse manual que você vai descobrir como ser santo. É através da palavra de Deus, irmão. É através dessa palavra. É através dos conselhos que Paulo diz para a gente, é através de todas as cartas que Paulo, é através dos evangelhos, é através da Bíblia, que você vai saber como viver uma vida em santidade. É cumprindo aquilo que a palavra diz, é cumprindo os preceitos, como o Salmo 119 diz. Mateus, capítulo 28, ali no último capítulo, é um dos textos mais citados por aí afora. Mateus capítulo 28, ali onde Jesus começa, né, dar a grande comissão aos apóstolos, ele diz: então vão por todas as nações, ide por todas as nações. É o primeiro passo, né, que os discípulos tinham que fazer, é ir por todas as nações,
e pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que a gente deve fazer no nosso dia. Isso que a gente deve fazer, ir por todos os lugares, ir por todas as nações, pregar o evangelho de Deus. E aí Jesus, ele continua, né? Ele dá o primeiro passo. Vão por todas as nações e prega o evangelho. Qual é o segundo passo que ele dá? E depois você prega o evangelho para elas, batizem elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza? Eu criei, eu preguei, eu criei no evangelho. Agora eu vou me batizar. Esse é o segundo passo. A galera esquece do terceiro passo que Jesus dá. Agora vão, depois de batizar essas pessoas, depois de pregar o evangelho para essas pessoas, depois de o evangelho ter chegado a mim, depois que alguém pregou o evangelho para mim e para todos nós aqui, nós nos batizamos. E o que a gente deve fazer depois? O que Jesus falou para os apóstolos? Que é ensinar a elas. É ensinar a elas a obedecer tudo aquilo que Jesus passou para eles. Vão, pregam o evangelho, olha lá, ó, ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A galera só quer o id, né? Tem o id, tem o batizar, mas tem o ensinar. Depois que eu fiz esses passos, agora eu vou ensinar. Você vai aprender através da palavra de Deus. Você vai aprender. É isso que Paulo estava querendo trazer para a igreja de Éfeso. Isso que Paulo estava querendo trazer. Ele pregou o evangelho à igreja de Éfeso. Paulo viveu quase 3 anos ali em Éfeso. Como a gente viu no contexto, né? Era muitas coisas que aconteciam naquela cidade, imoralidade sexual. Então Paulo viveu, usou aquilo ali como um lugar de evangelização para ele. Ele viveu 3 anos ali. Ele pregou o evangelho. Ele batizou pessoas. E naquela carta ele começa a ensinar a elas como elas deveriam ser santas, como a gente viu. Então é isso que Paulo quer trazer para a gente, isso que o texto quer trazer para a gente. Quer ser imitador de Cristo, como a gente viu no versículo 1. Ser imitador de Cristo através do amor, sendo pessoas perdoadoras. É ser parecido com Cristo, é refletir tanto, é parecer tanto com Ele que as pessoas vão ver algo diferente em mim. É fugir de todo tipo de imoralidade sexual. Se hoje você pratica, cara, Deus está te dando a oportunidade de se arrepender. Glória a Deus que a gente tem um Deus perdoador. É fugir desse tipo de coisa. É não compactuar com nenhum tipo de obra das trevas. É reprovar essas obras. Cara, está errado. Está errado isso que você está fazendo. Porque a palavra de Deus está mostrando. É aproveitar o nosso tempo, pessoal. Aproveitar o nosso tempo. É sair daqui, é aproveitar o tempo que você tem com Deus, com a sua família. Porque daí em diante, Paulo, no capítulo 5, do 22 em diante, no capítulo 6, Paulo vai trazendo uma série de como a gente deveria se portar nos outros relacionamentos. Aí ele vai trazer do 22 em diante, como o marido deve se portar com a sua esposa, amando a sua esposa, ame sua esposa. É assim que você vai estar se tornando cada vez mais santo, amando tua esposa. Pô, cara, eu não sou casado, cara, sou solteiro. Honre teu pai e tua mãe. Sirva teu pai e tua mãe, ame teu pai e tua mãe, obedeça a eles. Seja fiel, Paulo diz isso, do marido e da mulher, dos filhos e dos pais, dos servos e dos patrões deles. Seja fiel ao seu chefe no seu trabalho, seja honesto, como se você estivesse fazendo para Deus. Seja luz por onde você estiver, pessoal. Seja luz onde você estiver. Isso tudo Paulo termina lá depois vocês continuarem e quiserem ler a carta na casa de vocês, no capítulo 6, Paulo diz no final que tudo isso é uma guerra espiritual. A gente tem que estar firme, a gente tem que estar preparado, porque tudo isso é uma guerra. É uma guerra espiritual. Para a gente andar em santidade, para a gente aplicar tudo isso que a Bíblia diz para a gente aplicar tudo isso que o texto quis dizer para a gente, como a gente deve nos portar, como a gente deve nos portar em comunidade, como é que a gente deve nos portar nos dias maus de hoje, tudo isso é uma guerra. É uma guerra espiritual que Paulo diz. Não contra sangue nem contra carne, mas contra as potestades e os poderes espirituais. Você tem que estar preparado. Você tem que estar com a armadura de Deus. Você tem que estar com o escudo da fé. Tem que estar com a espada. Você tem que estar preparado. Não é em vão que Paulo traz isso como uma guerra. Em tudo isso é para que a gente possa permanecer fiel ao nosso Deus.
é para que você possa permanecer fiel ao nosso Deus, ao seu Deus. Permaneça fiel a Deus, pessoal. Cumpra aquilo que Ele quer de vocês. Cumpra aquilo que Ele quer para você. Seja fiel àquilo que Deus quer para você. Porque foi para isso que Deus nos escolheu, desde antes a fundação do mundo, para sermos santos. Mas como 1 Timóteo diz, ainda que a gente seja infiel a Ele, Ele permanece fiel conosco. Louvado seja Deus pela vida de cada um, pessoal. Isso tudo tem que servir para vocês colocarem em prática. Porque não adianta nada a gente ter um manual, eu vi aquilo que eu devo fazer, mas não colocar em prática. Senão nada disso vale. Nada disso vale. Então se porte como Deus quer. Busque na Bíblia. Busque em oração. Busque nessa guerra. Até que o nosso Cristo venha. E venha nos buscar para o novo céu e a nova terra. Porque tudo isso vai passar um dia. Que Deus nos abençoe. E nos dê perseverança para praticarmos tudo aquilo que Ele quer de nós. Nos nossos relacionamentos, nos nossos dias, para a glória dEle. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Quer orar? Vou convidar o Guilherme para estar orando aqui. Então, vamos baixar nossas cabeças e orar, agradecer a Deus pela mensagem. Oremos. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela mensagem aqui pregada. Glória te damos, Senhor Jesus, por tudo aquilo que foi explicado para a tua igreja. Te dou graças, Senhor Deus, pela vida do meu irmão que aqui falou das tuas sagradas escrituras. Que tudo aquilo que ele falou, Senhor Jesus, que veio de acordo com a tua palavra, permaneça nos nossos corações. Como ele falou aqui claramente, que como nós devemos viver, não só ele, mas a tua palavra disse claramente, devemos viver em santidade e que nós possamos, ó Deus, viver dessa maneira, que nós possamos te honrar, Deus, em nossos relacionamentos, em nossa vida, que possamos cada dia mais te buscar, Deus, em santidade, em espírito e em verdade. Que o Senhor possa, Pai, estar nos constrangendo cada dia mais. Se estivermos vivendo de uma maneira que te desonra, Deus, tenha misericórdia de nós. Te agradecemos porque a tua misericórdia se renova a cada dia, Deus. E é através da tua misericórdia que não somos consumidos. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa aqui presente. Mais uma vez, Pai, tudo aquilo que foi pregado, Pai, permaneça no nosso coração, que nós não venhamos a nos desviar, Deus, nem para a esquerda, nem para a direita, que não venhamos ser frios, muito menos mornos, Senhor Deus, na fé, que possamos, Deus, cada dia mais estar cheio de Ti, Pai. Pai, te peço em nome de Jesus que o Senhor nos constranja, Deus, que toda a nossa vida que estiver errada, Pai, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que a gente faz que desonra, Deus, o Teu santo nome, como o Gustavo falou, Pai, tudo aquilo que nós fazemos em oculto, Pai, que te envergonha, traz a luz, Senhor Deus, traz a luz, para que nós venhamos nos arrepender de uma maneira verdadeira, Pai, porque isso é através do arrependimento que vem a vida, Pai, e uma vida que vem de Ti, Senhor Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor fez e faz em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Continue conosco nessa noite, Senhor Deus. Essa é a minha oração agradecida em nome de Jesus. Amém.